Olá, pessoal! Esse é o meu novo canal no YouTube, Quando a Guerra Acaba. E o propósito desse canal é abrir um espaço de conhecimento, de debate, compartilhar informação, trazer discussões, falar sobre sociedade, cultura, guerra, pós-guerra, tudo aquilo que está relacionado, tudo aquilo que ainda faz parte do nosso meio, da sociedade, falar de cultura, de tudo aquilo que ainda está em desdobramento, em formação, e são conteúdos ainda na formação social muito atual. O intuito desse primeiro vídeo, no nosso vídeo piloto, é que nós possamos fazer uma reflexão, uma discussão também sobre o livro do John Kinga, Uma História de Guerra. É um livro interessante, cujo autor é um estudioso, estudou na Escola Militar de Londres, e ele tem uma vasta experiência sobre história militar, constituição e formação de exércitos, a importância do Estado. Ele permeou esse ambiente militar também. Então ele vai fazer um estudo dentro desse livro e apontando para nós que a guerra ela não está baseada somente ligada aos estados. Porque nós conhecemos, a guerra que nós conhecemos é formada por esses estados modernos, onde eles já foram organizados com uma constituição política, de poder. Mas, na verdade, se nós formos pensar na humanidade, a humanidade ela foi nascida da violência, ela foi nascida pela guerra e transformada também pela guerra. Então, ao contrário do que nós conhecemos como guerra de estados modernos, nós temos e tivemos sempre a sociedade sendo moldada pela luta, pela violência. Então, nesse processo que ele vai fazendo, ele traz o Clausewitz, que ele vai discordar do ponto de vista do Clausewitz, que foi um general de grande patente, de reconhecimento, lutou nas guerras prussianas, é um general russo. E esse general ele vai trazer alguns conceitos novos, né, para dentro do campo de guerra, aplicando nessa organização do exército. E ele faz com que esse exército formado ele seja consolidado, ele tenha força, ele tenha rigidez, porque ele faz com que esses soldados tenham um pensamento em comum, em coletivo, que eles precisam lutar por algo. E é esse Estado que é esse algo. É esse Estado que vai subjugar, que vai estar ali coordenando todo esse exército. Então, esses soldados, eles ficam sob o júbilo do Estado. E é isso que ele começa a organizar e criar estratégias diante disso. É dessa forma que ele unifica os exércitos e torna um exército forte. Hoje nós vemos alguns exemplos na Rússia, Ucrânia, a guerra, o combate, e vocês ouvem, a moral dos soldados estão baixas. Então tudo isso está envolvido intrinsecamente. A questão daquele indivíduo dentro da guerra, por quem ou o que ele luta, os motivos pelos quais ele está lutando, qual a importância disso, ou qual que é o desdobramento daquele empenho, daquela força, daquele sacrifício que esse soldado está fazendo. É por esse Estado que domina, esse Estado que dá o poder, que coordena tudo. Então tem tudo isso para a gente refletir, pensar também. E o John Kinga, ele vai fazendo essa relação, ele vai fazendo esse parâmetro, essa comparação de que as guerras, elas não são só pelo Estado moderno. A guerra, ela é também fruto da cultura. Então, se nós formos imaginar os gregos, não há possibilidade de se pensar numa cultura grega se não pensar por meio da guerra. E isso é o mais interessante. Quantos outros estados ou quantas outras culturas que não têm um Estado independente, que não tem uma política formada, que não tem algo consolidado, que ainda hoje vive por meio da guerra e não consegue pensar outro jeito ou outro meio se não for pela guerra. E isso é interessante. Então, quando nós pensamos nesse sentido, a cultura ela é relevante e diretamente impactante
na formação e no pensamento do como a guerra ela exerce um poder de força, de cultura e moldando uma civilização e sociedade. O John King ele vai discutindo isso. E ele vai falando que o homem, ele já é esse homem nascido para a guerra, nascido para a violência, nascido para a morte. E nesse processo dele, ele só vai cada vez mais moldando todo o meio que ele vai permeando por meio da guerra. Então ele vai fazendo essas críticas ao Clausewitz no método dele, mas trazendo a teoria dele principal de que a guerra é por meio cultural. A guerra é cultura. Então, quando nós formos pensar no passado recente, Hitler, quando ascende ao poder em 33, ele começa por meio da cultura, para depois fazer o Estado maior e colocar tudo sob o júbilo do Estado. O Estado vai exercer esse poder com maior veemência, mas só porque ele foi por meio da cultura. Então, a gente tem exemplos, a gente tem referências que a gente pode fazer relações ainda hoje. E quando pensamos, por exemplo, em estados como os árabes, a formação, o pensamento cultural, como que é concatenada essa sociedade, como que é conduzida, essa relação de guerra, violência, poder e crescimento, e sociedade, e desdobramento. Então, tudo isso está relacionado, o John King ele vem trazendo para a gente. Alguns exemplos que ele traz, por exemplo, são de culturas diferentes. Quando nós pensarmos nos samurais, essa cultura nipônica, então ela não está relacionada a um Estado, ela está relacionada ao indivíduo, a esse íntimo, a honra, aquela imagem totalmente corporal. Cada movimento tem o seu significado, o seu sentido. Não é uma coisa em vão, simplesmente empunhar uma espada. Então ele vai fazendo essas relações, quando ele compara os soldados mamelucos, quando ele vai falar dos maores, quando ele vai falar dessas civilizações mais primitivas também, as funções com cada qual tinha a maneira de lutar, se organizar, como cada qual via essa violência, a morte em si principalmente. E aí ele vai discorrendo ao fim do livro, falando sobre esse pós-Segunda Guerra. Os dois tipos de homem que existem. E nós vamos encontrar agora os pacifistas, que eles não querem conflito de modo algum, por ter permeado por esse período de guerras, e eles abominam as armas. E o outro que ainda permanece dentro dessa guerra não ativa, diretamente em campo de batalha, mas mais burocrática, mais diplomática. Então, nós vamos perceber esse embate no processo que ele vai discorrer na teoria dele, de que nós estamos ainda hoje imersos nessa cultura de guerra, que nós somos formados por essa cultura de guerra. Vamos dar um exemplo. Quando nós pensamos na cultura norte-americana, naquele americano, quando nós pensamos naquele soldado americano, principalmente na Guerra do Vietnã, na Guerra do Iraque, ou na própria Segunda Guerra, esse soldado herói, esse soldado que ele tem uma causa, um motivo e um porquê na qual matar, e diante disso ele é exaltado, ovacionado. Então, se a gente for permear por dentro disso, as coisas vão se aprofundando ainda mais e o debate vai se estendendo, porque vocês percebem que a guerra está intrínseca na cultura, ela está intrínseca no indivíduo, e principalmente nas questões de valores que vão nessas divergências entrando em choque por vários motivos, dentre eles, principalmente político, social. Então isso é muito importante. Diante disso, John King vai finalizar que esse estado de guerra latente, permanente, ele não cessa, porque à medida que a cultura ela vai sendo transformada, a sociedade também é transformada, o pensamento social também é transformado. Então nós percebemos de uma maneira que
Quando nós pensamos no que esse homem traz nessa relação com a guerra, nós nunca conseguimos desvincular ou desvencilhar dela. E é esse o pensamento que ele vai desenvolver ao longo do livro dele, que ele vai trazer. E é interessante porque a gente pode relacionar muito bem ainda com a literatura universal, com Homero. Vocês podem pensar no Aquiles. Essas culturas que o destino delas era condicionado pela guerra. Não havia um livre-arbítrio de escolher fazer ou não fazer, como nós vamos ter no pós-Segunda Guerra, como nós vamos ter depois dos Estados modernos. Então, o interessante para finalizar, para que vocês entendam, é que esse processo que nós encontramos hoje, em 2023, ainda é latente. Eu estou aqui sentada gravando esse vídeo e nós estamos num estado de guerra. Por mais que seja diplomático ou burocrático, nós sempre estamos. Nunca cessa. A paz que nós temos a sensação de sentir, ela é falseada. Então, se a gente for pensar nas relações tensas que estão agora, China, Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, todos os países dentro desse Estado moderno que hoje nós conhecemos, eles sempre estão nessa tensão, sempre nessa guerra invisível. E principalmente, guerra precisa de indivíduo, guerra precisa do ser humano. E se esse ser humano não é moldado, não é conduzido, se ele não é trazido para dentro desse parâmetro, como se faz a guerra? Então, por isso que a guerra, reafirmando a teoria do Keegan, ela é por meio da cultura, ela é cultural, antes de tudo, por meio dessa cultura. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem comentário, deixem críticas, mas críticas que façam crescer, evoluir. Digam se gostou, se não gostou. Compartilhe conhecimento, dá um like, faça as coisas que são interessantes, elas avançarem. E esse partilhar de conhecimento, ele é muito interessante, coisas realmente que agregam. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.